Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Poucochinho de Direito. E hoje, 22 de setembro de 2021, a primeira sessão do STJ criou mais um enunciado, o de número 650, que nos diz que a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Pois bem, vamos entender com calma esse importante enunciado. Bom, tratamos aqui da demissão. E o que é a demissão? É o desligamento do servidor público em virtude da prática de um fato grave, fato este previsto em lei. Lembrando um pouquinho do regime do servidor público, o regime jurídico dos servidores públicos. Nos diz o artigo 41 da Constituição Federal que aquele que ingressa na administração pública através de concurso, ok, o chamado servidor efetivo, ele alcança essa efetividade depois de 3 anos, ok, onde ele está sendo avaliado. Pois bem, após esse período, ok, nos diz o parágrafo 1º do artigo 41 que o servidor estável, ele perde o cargo em 3 situações: em virtude de uma sentença judicial, transitada de julgado; em virtude de um procedimento administrativo, um processo administrativo em que lhe seja garantida ampla defesa, o contraditório; e terceira, quando ele não alcança o desempenho esperado, conforme avaliações periódicas determinadas em lei complementar. Ok? São essas 3 situações. Pois bem, então, diferente do que muitos pensam, o servidor público ele pode sim ser desligado. Isso acontece com certa frequência, a ponto do STJ aqui trazer um enunciado demonstrando como que isso realmente reverbera no Poder Judiciário. Pois bem, entendido que é demissão, ainda que de forma rápida, o que é um ato discricionário, porque esse enunciado trata de discricionariedade e demissão. O ato discricionário, o poder discricionário do administrador público é exceção em nosso ordenamento, e a discricionariedade é a liberdade que a lei concede para que o administrador, através de um juízo de oportunidade e conveniência, ele possa escolher entre uma ou outra decisão, entre uma ou outra possibilidade. Ok? Sabemos que o regime jurídico público ele é determinado pela lei. Ele é regido pelo princípio da legalidade, onde somente o que a lei autoriza pode ser feito pelo administrador público. Há inclusive um conceito interessante que nos diz que administrar nada mais é do que aplicar a lei de ofício, diferente do regime do particular, em que se percebe o contrário. O particular só é obrigado a fazer o que a lei determina. O administrador público é obrigado a fazer, ele só pode fazer o que a lei determina. Pois bem, entendido isto, o ato vinculado, que difere do ato discricionário, é aquele em que justamente é a regra onde não há essa liberdade. A lei determina determinado caminho, determinada decisão, determinada consequência, e o administrador público, ele precisa, a autoridade administrativa precisa seguir, executar o que a norma está determinando. Pois bem, entendido então o que é um ato discricionário, um ato vinculado, demissão, vamos um pouquinho além. No que diz respeito aos servidores públicos federais, a Lei 8.112 trata então do regime desses agentes. E nós temos, por exemplo, no artigo 116, os seus deveres, no 117, as proibições, e no 132, situações que dão ensejo à mais grave das sanções, das penas, no âmbito administrativo, que é justamente a demissão, o desligamento, ok? Pois bem, a compreensão do STJ, conforme vários precedentes, e eu trago aqui especialmente, se você quiser depois aprofundar, o mandado de segurança 21.157 do Rio de Janeiro, ok? Onde então surgiu esse enunciado, essa cristalização que estamos falando agora. E neste mandado de segurança, por sua vez, são citados vários precedentes. Eu vou ler aqui alguns para se entender de forma bem clara o que se passa por trás dessa súmula. Então, por exemplo, a imposição da pena de demissão em processos desta ordem escapa a qualquer conceito de teor discricionário, revelando estrita observância do princípio da legalidade.
não há ofensa à proporcionalidade, uma vez que o ato de demissão é vinculado, ocorrendo qualquer ou quaisquer das infrações administrativas previstas no artigo 132 e 117 da Lei 8.112. O que se quer dizer aqui é, uma vez que o servidor público pratica determinadas condutas previstas em lei, especificamente no artigo 117 e 132 da 8.112, não há escolha para a autoridade acima dele aplicar outra sanção que não a demissão. Então não há que se falar em desproporcionalidade, desarrazoabilidade com essa pena tão drástica que é a demissão. Lembrando então que esse servidor ele responde a um procedimento e alguma autoridade acima dele vai julgá-lo. Isso no âmbito administrativo. Nos atendo às circunstâncias fáticas dos precedentes, conforme diz o parágrafo 2º do artigo 926 do CPC, o caso em concreto aqui, desse mandado de segurança, era de um policial, um agente da Polícia Rodoviária Federal, que cometeu alguns atos, enquadrados especificamente nos artigos 116, incisos 2 e 3, ou seja, deixou de ser leal às instituições a que servia, deixou de observar as normas legais e regulamentares, 117, inciso 9, ele se valeu do cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública, e por fim, o artigo 132, inciso 4, improbidade administrativa. Então, diante desse quadro fático, não resta outra possibilidade à autoridade administrativa, no caso aqui o ministro da Justiça, a não ser aplicar a pena de demissão. É isto que esse enunciado nos traz. Para deixar um pouco mais claro, olha o que diz aqui nesse precedente. O administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado, configurada a infração do artigo 117, deverá ser aplicada a pena de demissão nos termos do artigo 132. E ele cita aqui alguns incisos. Sob pena, é o detalhe, de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso. Então não resta mais nada a esse superior hierárquico a não ser aplicar a pena de demissão. Então vou ler pela última vez o enunciado que nos diz que a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade. Ou seja, existem algumas sanções, advertência, suspensão, a mais grave é a demissão. Mas não há essa discricionariedade para escolher qual sanção, para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/90, e como eu disse, não é raro servidores públicos são demitidos por não se coadunarem, por não agirem conforme a legalidade que lhes é exigida. Pois bem, enunciado 650 do STJ. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, esse assunto muito interessante, e te agradeço por estar inscrito no nosso canal, te agradeço por estar compartilhando esses vídeos. E até o nosso próximo encontro, a nossa próxima novidade. Até mais!